Bem-vindo então à segunda aula do workshop gratuito do projeto Estudo do Áudio, e hoje você vai acompanhar o desenvolvimento de uma caixa acústica, como é que a gente define a caixa ideal para o alto-falante, né? Claro, dependendo da sua necessidade, e você vai ver a medição de potência aplicada no alto-falante. Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo Áudio. Chegamos então para a aula que eu estou chamando de um momento mecânico, né? Se você está acompanhando aqui esse workshop gratuito, na primeira aula a gente falou da parte elétrica. Você aprendeu a fazer medição de potência do amplificador, viu basicamente como é que a fonte fornece energia para o amplificador e qual é o comportamento dele de acordo com a mudança da impedância. Se não assistiu essa aula, dá um pause aqui, vai lá na primeira aula, assiste, ela deve estar aí no card para você assistir, ou no link aqui embaixo desse vídeo, para que você possa acompanhar o passo a passo. É importante que você assista lá a primeira aula e depois volta para assistir aqui essa segunda aula. Eu estou chamando de momento mecânico aqui essa segunda aula, porque, como você já deve ter visto, né, na primeira a gente fez tudo que é elétrico, e aqui, como a gente vai falar de caixa acústica alto-falante, para mim, né, esse momento que a gente chama de sonofletor, essa junção de caixa acústica com alto-falante, é onde a gente recebe a elétrica, converte em movimentação mecânica, que transforma para o ambiente acústico. Na terceira aula a gente vai falar sobre a parte acústica mesmo, né, que aí é basicamente o alinhamento, mas aqui eu estou chamando de mecânico, justamente porque é essa relação entre a elétrica e a acústica. Mas então vamos lá, como eu já havia comentado, o objetivo aqui é mais ou menos se dar o passo a passo para você poder tirar o máximo de desempenho possível aí do seu sistema de som. Eu escolhi basicamente a parte de grave, né, de baixa frequência, mas é óbvio que o conceito que eu estou trazendo para você aqui nesse workshop gratuito, você pode utilizar em todas as vias. Nesse primeiro momento, então, para construir a caixa acústica, é muito importante que você conheça o comportamento do falante para mais ou menos ter um caminho aí para o projeto da sua caixa. Aqui eu vou dar umas dicas que tendem a funcionar muito bem, mas é óbvio que você pode usar as informações para chegar basicamente naquela necessidade, né, que você busca. O falante que eu escolhi para fazer o projeto da caixa acústica foi o Shiver 3.8 lá do pessoal da Triton, um falante para 1900 watts RMS a 4 ohms e que ele tem configurações bem interessantes para ter um comportamento muito interessante, né, descendo consideravelmente bem numa caixa pequenininha, e você vai entender bem isso quando a gente falar dos parâmetros do alto-falante. Então vamos lá, eu fiz a medição dos parâmetros do alto-falante, o que eu recolhi foi esse daqui. Aqui você está vendo a interface do software Bassbox, que é o software que eu uso aqui para fazer os projetos da caixas acústicas. Então eu fiz as medições de parâmetros do alto-falante e inseri todas elas aqui. Se você perceber, é um falante que tem frequência de ressonância ao redor de 43 Hz, mais ou menos, né? Então, ou seja, é um falante que, teoricamente, dependendo da caixa, ele pode responder a partir dessa frequência. Um VAS de 76 litros, né? E o VAS é um dos parâmetros muito importantes para que a gente, basicamente, siga uma linha do volume da caixa acústica, não que necessariamente o VAS seja o volume da caixa acústica, mas é muito importante você conhecer o VAS do alto-falante, porque o VAS é um dos parâmetros que ele é análogo ao sistema de mola do alto-falante. Calma, para não ficar dúvida na sua cabeça. O que é que eu geralmente sugiro? Vai usar pouca potência. Quer que o sistema desça bem, você pode construir uma caixa acima do VAS. Vai usar muita potência e para isso você se abdica um pouquinho do subgrave, usa caixas menores do que o VAS do alto-falante. Agora vamos lá, tem outros dados aqui dele, tem a força motora, o QTS de 0,31, que indica que é um falante consideravelmente controlado, a eficiência de 1,59 e 94,6 decibéis de sensibilidade, o que mostra que é um falante bem interessante aí em termos de sensibilidade. Eu vou dar um aceito aqui e eu vou para a caixa acústica. A caixa, o que eu fiz como um pontapé inicial? Não necessariamente seria a caixa ideal, mas eu fiz uma caixa que tem o VB, o volume livre, basicamente do tamanho do VAS do alto-falante. Eu fiz de propósito para te mostrar o comportamento dele, e a FB, que é a sintonia da caixa acústica, eu fiz um pouquinho acima da FS dele. Eu botei 45, você poderia fazer com 43 também, que é a frequência de ressonância do alto-falante, que não teria problema nenhum. Aqui eu optei por 45 só para uma questão de duto mesmo. Falando em duto, o que acontece? Aqui na aba de duto eu optei por 2 dutos, depois você vai entender melhor por quê. E nesse caso ele tem 213 de largura, 80 de altura, mas nota que ele ficou com uma profundidade considerável. Aqui deu 58, né? De profundidade 580, porque para que dentro desse volume, com essa sintonia,
é basicamente a profundidade que eu teria do duto. Qual é o problema de tudo isso? Que o duto acaba não dando na caixa acústica, porque considerando esse VB de 76 litros, eu não tinha como fazer uma caixa muito grande, né? Porque senão o volume ia ficar muito maior do que os 76 litros, e eu não tinha profundidade para colocar o duto. E aí que vem uma parte legal, né? Uma parte interessante no desenvolvimento do projeto dessa caixa aqui específica. Então, se você perceber, eu dei uma curvada ali dentro no duto. Ó. Eu vou pegar esse perfil daqui, tá vendo? Ó, que é o perfil lateral da caixa. Eu vou pedir para editar o perfil e nota aqui, ó. Aqui, ó, eu construí o duto. Ele tem abertura de 80 milímetros e eu tive que fazer uma dobra nele aqui para poder ter aquela profundidade que a gente viu na simulação do software, tá? Eu posso tranquilamente construir um duto curvado, só que ao invés de eu colocar ele em 90 graus, que vai de uma certa forma gerar turbulência, não é tão interessante, eu fiz duas curvas de 45, certo? Então eu coloquei o meu duto aqui, eu vou fechar aqui o rascunho, então nota que aqui estaria, então, o que seria a geometria da minha caixa, tá? Lá no software, como eu lhe mostrei, eu botei 2 dutos, porque eu fiz essa divisória para poder manter o travamento da caixa. Fiz outros travamentos ali na parte traseira também, para que a caixa fosse o mais rígida possível, tá? Depois que eu termino o projeto, que está aprovado aqui de acordo com o que eu quero, ou seja, eu coloquei aqui o que eu vi na simulação, eu vi que já deu para encaixar, deu para fazer a caixa acústica do jeito que eu queria. Eu vou aqui, ó, e vou plotar a minha resposta, tá? Uma das coisas que é interessante que a gente veja nessa resposta, ela tem esse ganho aqui, né? Nota que é uma resposta um pouco ascendente, porque é um falante QTS baixo, a gente está falando de um falante com QTS de 0,31, né? Então tá aqui, ó, QTS 0,311, então por isso que ele tende a ter uma resposta um pouco mais ascendente. Depois que a gente botar um filtro, né, um passa baixa, ele vai tender a ser um pouquinho mais plana, tá? Outra coisa que é interessante você ver, ó, o software ele permite que eu simule com a interação do duto. Então eu vou clicar aqui em duto, vou limpar a tela e vou plotar novamente. Opa, peraí que ele soltou aqui, deixa eu limpar a tela. Ó, interação do duto. Quando eu der um plot, nota que ela vai ter uma variação ali, ó, entre 200 e 300 Hz, que você vai perceber que aparece na hora da resposta acústica quando a gente for fazer desse falante. E uma outra característica que eu quero que você veja é que na curva de impedância ele tem 2 picos, que a gente depois vai ver isso lá na prática, está acontecendo perto dos 27 Hz, um vale aqui que é a sintonia, que a gente já viu que está ali em 40 e poucos Hz, 42, 43 Hz, e tem mais um outro pico aqui que está em torno de 67 Hz, mais ou menos. E é muito importante que a gente veja esses dados aqui na simulação, porque quando a gente construir a caixa e for lá fazer medição no mundo real, a simulação tem que bater com aquilo que a gente está construindo. Afinal de contas, o objetivo da simulação de caixa acústica é fazer com que você ganhe tempo. Você não precisa ficar testando, experimentando muita coisa no mundo real. Aqui na simulação, você já tem mais ou menos uma noção do que vai ser a caixa acústica antes mesmo de começar a construir ela. Falar em construir, uma outra coisa que eu faço aqui, ó, é fazer o detalhamento do desenho. Como você pode perceber, ó, eu já tenho o desenho aqui mais ou menos detalhado. É claro que você pode detalhar mais ainda, mas eu boto só as informações que são necessárias para eu poder pedir a construção da caixa. Então nota, tem a frente, tá aqui o rebaixo que eu fiz para encaixar o falante, né? Eu fiz um rebaixo aqui na frente para poder encaixar o falante, uma frente dupla porque fica muito mais resistente, é onde eu vou fixar o falante, então é legal que aquela parte seja mais resistente. E tá aqui o detalhamento do duto, tá vendo? Então eu tento ter o máximo de cuidado possível para detalhar todo o desenho da caixa acústica. Eu faço uma capa aqui também, para deixar o negócio mais aparente. Então eu crio uma imagem da caixa acústica e boto aqui algumas informações. Ó, volume livre, aqui está com 68, na verdade é 76, né? Então deixa eu já arrumar, porque eu tinha arrumado, eu estava testando a caixa com volume menor, sintonia de 45, eu sugiro passa alto em 45 e passa baixo em 180, é só uma sugestão, depois a gente vai medir isso aqui no mundo real para confirmar. Então como você pode perceber, aqui é o projeto que eu detalho da caixa acústica. E agora eu vou pegar esse desenho, vou mandar por e-mail lá para o nosso parceiro, Juno Sound, que também é aluno aqui do projeto Estudo Áudio. E geralmente quando eu quero construir protótipos, assim, de coisas que eu estou testando, eu mando lá para ele. Então eu vou mandar para ele, assim que ele disser que tá ok, eu vou lá buscar essa caixa acústica e vou te levar junto comigo. Vamos embora. Aí, ó, cheguei então aí no Juno Sound, parceria, ó. Juno Sound já deixou a caixa pronta, você viu que a gente fez o projeto dela. E Júnior Saldo é louco. Júnior Saldo eu sempre incomodo quando possível, né? É o cara que vai fazer o protótipo pra mim. Júnior, que inclusive ele tá aqui em Maceió, Alagoas e é aluno do projeto Estudo Áudio, né? É verdade. Tá acompanhando lá as aulas, sempre, né? Sempre. Quem puder,
que for profissional, queira ser profissional de verdade, tem que fazer o curso, porque... O que mudou assim, o curso? Mudou tudo, mudou tudo. Foi? Não existe não, ali é sensacional. Ensina e explica tudo bem direitinho. É top, você sabe administrar tudo. Júnior que hoje já tem até as ferramentas, né? Tudo, não tinha nada. Aquilo ali a gente trabalhava no ouvido. Como é que tu fazia antes, Júnior? Assim, alinhamento? No ouvido. Não mexia elétrica? Alinhamento, na verdade, aqui em Maceió nunca existiu. Uhum. Depois que você abriu esse caminho pra gente, essas informações, foi que apareceu isso tudo. Você mudou. Que massa. O som automotivo foi... E a importância da gente ver a elétrica, né? O pessoal viu na aula passada lá, que a gente falou de elétrica, e muda, né, Júnior? Saber que potência realmente a gente É verdade. Até onde vai, até onde suporta, tudo certinho. Tá usando osciloscópio, tudo certinho. É sensacional trabalhar com o equipamento certo. Da maneira certa, correta, é hilário. Não, e o legal do curso online é que o cara pode rever, né? Rever, isso. Você teve dificuldade... Volta a assistir o vídeo de novo. Tá quanto tempo, Júnior? Tu lembra qual foi o ano que tu entrou no... Cara, já... Tem bastante tempo. Já tem uns 4 anos. Porque o legal é isso, né? Porque vai fazendo e vai acompanhando. E fica à disposição. E fica à disposição. Pode ver sempre que quer ver, volta lá e tá E a parte de projetos, tu tem usado lá? Muito, assim, muito. O pessoal viu agora que a gente mostrou, projetando. O Júnior usa também. E outra coisa, os projetos que você faz que manda pra gente, já vem tudo detalhado, tudo certinho. Não tem como sair errado. Só fazer e cortar. E esse serviço que tu tá oferecendo pro teu cliente aqui também. Isso, verdade, isso. Galera, ó, tá aí, aproveitar então, fazer um marketing pro Júnior, que é parceirão nosso. Quem quiser fazer o projeto, o Júnior tem o Caribe aí no estúdio. Quer fazer projeto, parte de elétrica o Júnior faz. Tem também todos os equipamentos que são necessários para fazer. E ó, e a gente faz o protótipo da gente. Inclusive o pessoal vai ver na aula aí, a gente medindo, testando. Porque sempre que eu preciso eu venho aqui incomodar o cara, né? Júnior, obrigado sempre pela coração, eu sempre as fotos da gente aí. Precisar dele, e vou deixar o contato do Júnior também, porque eu sei que é workshop, mas a gente tem que divulgar os parceiros nossos, o cara que acredita no nosso trabalho. E se o Júnior tá aí correndo, crescendo, eu acho que de uma certa forma... E tem que lhe agradecer, né? Vale a pena divulgar. Você agradecer. Então, tamo junto. Vamos lá, galera, que agora eu vou levar a caixa pra gente testar e você acompanhar isso junto aí com a gente. Então é isso aí, ó. Acabei de montar o falante, né? Tá aí a caixa, como você acabou de ver, a gente pegou lá com o Junior Sound, eu já coloquei o falante, o Shiver 3.8 da Triton, porque foi ele que a gente usou na simulação para esse projeto da caixa aqui, certo? Eu vim para um ambiente externo, porque como eu vou fazer medição acústica, é muito importante que você esteja num ambiente que não seja muito refletivo, né? Porque senão vai ter ressonâncias que vão atrapalhar a medição da sua caixa acústica. Outra coisa também que eu preciso fazer é confirmar se aquilo que a gente simulou lá no software tá batendo com o mundo real, né? Ou seja, tudo que a gente viu no Bassbox é exatamente o que acontece com a caixa que o Júnior acabou de montar pra gente. Então o que eu vou fazer aqui para a gente confirmar se isso aí tá dando certo? Eu estou novamente usando o Clio, que é um medidor de parâmetro do alto-falante, mas ele mede a impedância também. Então ele vem com duas garrinhas aqui, tá aqui as garras de ponta de prova. Eu vou conectar nos cabos que estão aqui no alto-falante e você vai dar uma olhada aqui na tela. Esse aqui é o software dele. Pode perceber que aqui eu tenho a escala de frequência e por enquanto ainda não está cravado aqui em escala ômica, mas ó, eu vou pedir para fazer a medição. Então tá aí, ó, ele traçou a curva de impedância, agora sim habilitou a escala ômica desse lado e a escala de frequência. Então pode perceber, ó, ela aqui está começando em 10 Hz, eu vou botar 20 para facilitar a sua visualização e aqui eu vou botar 2000, tá? Só para a gente esticar um pouco esse gráfico. Percebe que ele tem dois picos, né? O primeiro pico, ó, tá acontecendo um pouquinho abaixo do 30 Hz. Eu tenho um vale que está acontecendo, ó, entre 40 e 50, né? E um próximo pico entre 60 e 70 Hz, né? O primeiro pico menor, o segundo pico maior. Observe na simulação que a gente fez agora cedo, ó, que a característica da curva de impedância é basicamente a mesma, tá? Ó, então nota, eu tenho o primeiro pico ali, ó. Esse primeiro pico aqui embaixo está abaixo dos 30 Hz, como a gente pode ver lá, mais abaixo. Depois eu tenho o vale, que é a sintonia da câmera, que está isso aí, a gente sintonizou ela em 43 Hz. E depois o próximo pico que está entre, ó, tá em 66, entre 60 e 70 Hz, caracterizando exatamente o que a gente acabou de ver aqui no software. É legal isso aqui porque através da curva de impedância, eu consigo confirmar que o que eu simulei dessa caixa acústica, ela está basicamente acontecendo a mesma coisa aqui no mundo real, né? A curva de impedância ela vai mudar de acordo com a caixa, ela cria outros comportamentos de acordo com a caixa e a gente consegue comparar aquilo que foi simulado em relação àquilo que foi medido e, mais uma vez, a gente comprova que bateu fielmente.
O que é muito importante porque não quer dizer que você não pode sintonizar a câmera no tentativa e erro, medindo, né? Aumenta duto, diminui duto, vai testando muita coisa. Mas a vantagem de você ter um software para simular a caixa acústica é que você ganha tempo, né? Não precisa ficar testando muitas caixas. Como você pode ver, ó, eu já fiz a simulação, mandei lá pro Júnior, ele já montou, pintou aqui rapidinho, a caixa já está pronta, a gente mediu e deu exatamente aquilo que foi simulado. Mas é claro que a gente pode fazer outras medições para facilitar aí a tua vida também. Daqui a pouco você não quer investir num traçador de impedância como o Clio, a gente pode ter outros recursos para poder avaliar como é que está se comportando essa caixa acústica. E um dos recursos, é claro, medir a resposta dela, se está batendo com aquilo que a gente simulou. Mas, antes de mais nada, eu quero que você entenda como é que funciona a resposta só do alto-falante, depois a resposta só do duto, e aí depois a gente vai fazer a medição da resposta geral da caixa acústica. Então é isso aí, ó. Acabei de conectar tudo aqui. Como você pode ver, a gente está com o mesmo setup que eu estava usando lá na primeira aula, o mesmo amplificador com as duas fontes e a bateria está conectada aqui embaixo da mesa. Conectei já a placa, tá o microfone já plugado e a caixa eu conectei então no 5000, por enquanto está trabalhando em full range. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso conhecer só a resposta que o falante tem para me oferecer e depois só a resposta do duto. Eu vou fazer uma medição que é chamada de campo próximo, né, que é o microfone, ó, bem pertinho aqui do cone do alto-falante, para a gente tentar medir só a resposta do falante. Dá uma olhada aqui, ó, esse aqui é o software que a gente vai rodar, é o software Smart e ele gera um ruído aqui, ó. Eu vou clicar no ruído e vou clicar na medição aqui. Aí, deixa o sinal vir, deixa eu balancear aqui a entrada de sinal. Então, beleza, ó. Essa é a resposta que eu tenho só do falante. Vou salvar. Desliguei o sinal, então já temos a resposta do falante, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Agora, ó, eu vou tirar o microfone que está posicionado bem na calota do falante e vou colocar o microfone aqui, ó, o mais perto possível do duto para a gente tentar ler só a resposta do duto. Então, mais uma vez aqui na tela, vou liberar o sinal. Tá lendo aqui e vou salvar. Então percebe que aqui a gente tem o falante, ele perde energia na sintonia porque o deslocamento do cone diminui, perde SPL e ele tem um ganho expressivo em 100 Hz. Então a região de 100 Hz é o falante que está reforçando essa região. E isso, claro, é composto em função da característica aqui da própria caixa, né, falante e caixa acústica. E o duto teve um ganho perto dos 45 Hz, que é basicamente onde está sintonizado o sistema. Lembrando que esse negócio só vai funcionar perfeitamente se o volume do falante, o volume da caixa compreender o VAS do alto-falante. Não adianta você pegar qualquer volume de caixa acústica e achar que porque a sintonia vai estar em 45 Hz que o ganho vai estar lá. Isso depende de volume e os parâmetros do alto-falante. Por isso que cada falante precisa especificamente da sua caixa. Não existe caixa genérica, até porque não tem falante genérico. Cada falante tem os seus parâmetros, então cada caixa vai se comportar de maneiras independentes. Só que aqui a gente viu só a resposta do duto e só a resposta do cone do alto-falante. O que nós precisamos conhecer aqui agora é qual vai ser a resposta geral. Certo? Para isso, eu vou posicionar a caixa no chão, vou colocar daqui a pouco ela para você ver, porque é um tipo de medição chamado de plano terra, em que eu coloco a caixa no chão e evito a reflexão do solo. O microfone também vai no chão e ajuda a gente ter o mínimo de reflexão possível. O fato de eu estar num ambiente aberto já colabora para que a reflexão seja reduzida. Mas se eu deixar a caixa aqui alta e tentar posicionar o microfone um pouco mais distante, eu ainda tenho a reflexão do solo e por isso que eu vou botar a caixa no chão para ter a composição real da resposta dessa caixa acústica. Então vamos nessa. Então tá aí, acabei de posicionar a caixa no chão, como eu falei para você, seria o plano terra, e o microfone está algo em torno de 2 metros mais ou menos, tá? A maioria dos fabricantes sugerem para ter um padrão que a medição aconteça a 1 metro, aplicando 1 watt a 1 metro. Aqui eu estou botando a 2, só porque como a gente tem o ganho, né, do solo, o fato da caixa estar no chão, a gente tem o ganho do solo, eu estou afastando 2 metros, mas como o objetivo não é ter exatamente a referência de SPL, mais da composição da resposta, não vai mudar muito o distanciamento do microfone. É só que você tenha cuidado de que ele realmente está coletando a resposta da caixa acústica. Por isso que aqui eu optei por botar algo em torno de 2 metros. Vamos lá voltar aqui para o software, vou ligar o sinal, certo? Deixa eu dar um pouquinho mais de ganho e equalizar essa resposta aqui. Vamos lá. Nota que eu estou com uma resolução bem alta. Deixa ele ler aqui. Vou salvar resposta final.
certo? Eu vou desligar o sinal, eu vou apagar as outras respostas para ficar fácil da gente visualizar, mas percebe, ó, tá aqui então a resposta da minha caixa acústica. Nota que ela desceu, ó, abaixo dos 40 Hz, né? Bem como a gente viu na simulação aqui. Eu vou voltar para a simulação. Nota, ó, que ela na simulação está descendo bem lá nos 40 Hz, ela começa a cair lá nos 40 Hz, que é o que está acontecendo aqui na medição acústica. Tem esse ganho expressivo que está acontecendo aqui no 100, porque você viu que o falante acabou mostrando um pouco dessa característica. E uma oscilação grande que acontece entre 200 e 300, e se você observar a resposta do duto, ó, essa variação está no duto, tá vendo ali, ó? Eu vou tirar, olha a resposta só do falante, que também tem essa variação. Então é uma composição entre duto e falante, que apareceu na resposta e que também apareceu na simulação. Tá essa variação aqui, ó, acontecendo entre 200 e 300 Hz. Então é legal a gente ver esse tipo de coisa, porque nota, né? Até a oscilação, que é uma relação que acontece entre duto e falante, que aparece na simulação, acabou de aparecer aqui nas nossas medições também. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de aplicação, porque a gente percebe até aonde a gente pode ir, né, na simulação. Nota que, ó, colocando as informações corretas dentro do Basebox, sabendo interpretar os parâmetros do alto-falante, fazendo a simulação correta, o mundo real acontece exatamente igual, e a gente acabou de ver isso aqui. Eu fiz o projeto da caixa no começo daqui da aula, depois eu pedi para construir a caixa exatamente como foi feito o projeto, e agora a gente acabou de fazer as medições tanto da curva de impedância, que comprova que ficou igualzinha do software, quanto das respostas duto e falante, quanto a resposta acústica geral. E nota que ficou uma caixa bem interessante, cara, descendo abaixo dos 40 Hz. Ela tem aquela oscilação lá depois de 200, mas é óbvio que eu não vou com ela mais do que 200. Eu pretendo usar ela no máximo isso aí, de 40 até 200, ou até um pouco menos. De repente achatar um pouquinho, deixar ela de 40 até uns 120, vai depender muito do falante que eu vou usar lá na alta frequência. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente já viu a capacidade que o módulo tem de potência, mas eu preciso saber qual é o que eu vou aplicar nesse alto-falante. Nós estamos falando de um alto-falante de 1900 watts RMS a 4 ohms, tá? Se a gente pegar a potência do alto-falante, que é 1900 watts, eu vou até calcular isso junto com você, dá uma olhada aqui, eu vou abrir a calculadora. Se a gente pegar a potência, que dá os 1900 watts do alto-falante, multiplicar pela impedância dele, que é de 4 ohms, nós estamos falando de 7.600. Aí você aplica a raiz quadrada disso, nós estamos falando de 87 volts. Então eu vou colocar o multímetro agora na saída dele. O crossover eu vou fazer pelo próprio computador, porque a gente vai falar sobre processamento, né, sobre crossover na próxima aula, em que a gente vai falar sobre a acústica, né, a parte acústica, que você vai ver um alinhamento de um sistema mesmo, então eu vou falar de crossover. Aqui por enquanto eu vou aplicar pelo próprio software, só para você ver a gente aplicando a tensão nesse alto-falante. Vamos dar uma olhada aí. Bem, então tá aqui a mídia, né, que eu já fiz crossover pelo próprio software, ele permite com que eu possa ir aqui em efeitos, e ó, ele tem aqui high pass e low pass, certo? Então eu já fiz toda a aplicação, tá o low pass ali, 160 por exemplo. Aqui está o meu multímetro, como eu estou lendo a saída do amplificador, é interessante que ele esteja então, ó, em tensão alternada, e aqui eu vou pedir a máxima tensão que vai chegar nele, certo? Já está conectado. Essa música aqui é uma que eu fiz para os alunos, ó, que é a Caliente. Ela tem uma varredura de 130 a 60. Vou liberar a faixa e a gente vai ver qual é a tensão que está chegando lá no alto-falante. Vamos lá? A faixa está rodando. Quando ela entrar aqui, a gente sabe basicamente a tensão que está indo, certo? Dá pra gente soltar um pouquinho mais, ó. Eu vou voltar aqui. Vamos lá, dar um pouquinho mais de volume. Tá aí, ó, 88, passou um pouquinho só, mas eu vou zerar novamente. Pedir aqui máximo, vamos de novo. Basicamente, perto dos 87 volts, tá lá o estocando. E é basicamente aqui nessa região, ó, que a gente limitaria o amplificador
Alto, que ele tá tranquilo, tocando o sinal. A gente pode zerar de novo caso a gente queira ver. Vou pedir de novo o máximo aqui, ó. Ó, ele vai descer de novo. Aí, ó, perto dos 87 volts. Que é basicamente o que eu preciso para esse alto-falante aí. Então é isso aí, gente. Acredito que ficou claro para você aí, a gente fazendo a aplicação de potência no alto-falante. Volto a ressaltar aqui, eu já fiz o crossover pelo próprio computador, já coloquei de 40 até os 160, eu escolhi aqui de 40 a 160, mas você vai ver com mais detalhe a parte de processamento e alinhamento do sistema na próxima aula. Na primeira a gente viu só sobre a elétrica, você entendeu a composição da elétrica. Nessa agora eu chamei de mecânica, você entendeu como é que a gente saiu da elétrica para mecânica, de mecânica para acústica, e na próxima aula você vai aprender sobre a parte de alinhamento. Mas eu já aproveito para lhe fazer um convite que eu também fiz na primeira aula. Nós estamos com as inscrições do curso online do Projeto Estudo Áudio aberto. Lá você vai ver mais de 100 horas de conteúdo gravado, basicamente como você está vendo aqui no workshop. Você pode ver e rever esse material quantas vezes você quiser. O conteúdo fica disponível por pelo menos 2 anos para você poder acessar ele. E eu vou estar junto contigo, tirando dúvida, participando, conversando contigo nos 2 primeiros meses. A gente vai ter alguns encontros ao vivo que vai acontecer num grupo fechado dos alunos, em que eu tiro sua dúvida online, ao vivo, e você participa desse grupo junto com os alunos, tem acesso a todo o conteúdo para você ver e rever por pelo menos 2 anos, e lá está detalhado tudo. A gente tem 8 módulos que fala da elétrica, segundo módulo de periféricos, terceiro sobre alto-falante, caixa acústica, arranjo, projeto de caixa acústica, processador e alinhamento. São 8 módulos destrinchando tudo que você queira aprender. O que a gente está fazendo aqui no workshop é um pincelado do que a gente tem no conteúdo online. E eu vou trazer a responsabilidade para mim, tá? Você vai poder acessar o conteúdo caso você queira fazer sua inscrição, e vai ter acesso durante 1 mês para você ver e rever todo o material. Se porventura alguma coisa lá você não gostar, fica tranquilo, pede o teu dinheiro de volta que você tem a devolução. É a garantia que eu te dou de que o conteúdo realmente está muito bom e vale a pena você assistir. E muito legal, tá? Ressalto que eu já ressaltei no outro workshop. Foi gravado dentro de um bar, cara, porque eu quero um ambiente bem descontraído para que você possa realmente aprender o máximo que puder. Ó, e se porventura não puder entrar lá na turma, fica tranquilo, nós ainda temos a 3ª aula aqui do workshop gratuito. Não deixa de participar, coloca teus comentários aqui embaixo, tira as tuas dúvidas, porque esse material está sendo feito para você. E se tiver interesse, espero te ver lá no grupo online, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!